Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Neste episódio, o Pudim estará servido na mesa da professora Elisângela Aparecida da Silva Lise e do aluno Daniel Cruz Neto para falarem sobre o projeto Ubuntu. Ela é professora adjunta e pesquisadora da UTFPR, Campus Cornélio Procópio, possui bacharelado em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos, mestra e doutora em Métodos Quantitativos pelo Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele é aluno de Engenharia Elétrica da UTFPR, Campus Cornélio Procópio. Eu sou o Lucas Jorge e, em nome de toda a equipe do podcast Pudim, desde já agradecemos o aceito para participar dessa entrevista. Professora Elisângela, Daniel, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Lucas. É excelente estar aqui com você nesse podcast e poder trazer informações sobre o nosso projeto, sobre o nosso coletivo. Será muito importante para a gente essa conversa. Bom dia, Lucas. Gratidão pelo convite. Parabéns pela iniciativa de outros estudantes com outro projeto também, que inclui outros projetos e assim se entrelaçam, divulgando esse trabalho que ambos fazemos, né? O podcast, o coletivo, né? E dentre outros trabalhos que são realizados para a comunidade externa. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Para começar, eu queria saber o que significa o nome Ubuntu. Ubuntu, né? É uma filosofia que parte, né, do continente africano, né? Países que estão no continente africano têm uma relação de onde eles preservam essa relação de igualdade, de irmandade, de coletividade. Vem de origem banto, né? Parte da África do Sul também. E diante dessa, é uma linguagem da Xusula, eu não consigo pronunciar muito bem, que eles trabalham essa filosofia de uma forma igualitária. Dessa forma que eles transformam esse conhecimento compartilhado em forma de circularidade. Então, é entender e compreender a empatia, o amor ao próximo, ter compaixão. Ela não tem uma tradução ao pé da letra. E o mais próximo que a gente, trazendo para esse português brasileiro, vamos dizer assim, sou o que sou pelo que nós somos. Como eu posso estar bem se meu semelhante não estar bem, né? Então, Ubuntu é isso. É empatia, é amor ao próximo, é compaixão, é respeito, é carinho, é acolhimento. Ubuntu. Legal. E como que vocês definem o Ubuntu? Ele é um projeto? É um coletivo? Qual é a diferença do coletivo Ubuntu e projeto Ubuntu dentro da UTFPR? Quais são as premissas de vocês? Excelente, Lucas, muito obrigada pela sua pergunta. Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de esclarecer dentro dos projetos, quando a gente trabalha, né? Porque a gente está falando do ambiente institucional. Então, na universidade pública, como nós estamos no âmbito federal da UTFPR, a gente é regido pelo artigo 207 da Constituição Federal. Então, lá tem descrito que a gente tem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, o coletivo Ubuntu, ele é um coletivo organizado que contém servidores, docentes, né, técnicos administrativos, estudantes e também pessoas que são externas à UTFPR. Então, isso é um coletivo. Dentro do coletivo, para que ele funcione, a gente consiga legislar, organizar as atividades, a gente tem um projeto de extensão atrelado, que é o projeto de capoeira Ubuntu. No projeto de capoeira, a gente oferece aulas de capoeira, outras aulas que atendem toda essa dinâmica que a gente trata, né, da cultura afro, da cultura negra, né, pautas que são ainda, que a gente ainda precisa falar sobre discriminação racial. Então, é um grande, o coletivo ele é maior, o coletivo é como se fosse um guarda-chuva. E aí, dentro do coletivo, a gente atrela o projeto de extensão e outras atividades, não só de extensão, como ensino também, e aí a gente consegue trabalhar essa pauta legislada dentro da universidade. A nossa premissa é sempre trabalhar com a diáspora africana, né, e trazer esse conteúdo estruturado, tanto do ponto de vista, digamos assim, de ensino, de extensão, para o público em geral, para o público leigo e para qualquer pessoa que se interesse. E qual é o principal intuito do coletivo Ubuntu e do projeto de capoeira? Boa, essa pergunta também é muito boa, Lucas. Lucas, o pensamento, né, eu posso falar, né, quando eu cheguei na universidade,
Cheguei num período onde tinha um embate muito grande, uma galera organizada do movimento estudantil lutando por direitos para os estudantes e para a universidade como um todo. E eu achei as pautas interessantes, importantes, porém, quando eu cheguei e me deparei com a realidade da estrutura que é uma universidade federal, onde grande parte desses alunos são brancos e vêm de uma classe média alta, onde eu, particularmente, venho de uma outra realidade, outra classe social. Eu sou de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, né, um homem periférico, homem preto, e não consegui me identificar diretamente com aquela relação social da comunidade ali. E foi necessário, para a minha permanência, buscar outros, né, eu costumo dizer irmãos e irmãs pretos e pretas, para que pudesse fazer uma rede de acolhimento, de comunicação, para que a gente pudesse ficar. E aí eu encontro, né, alguns, poucos, mas eu encontro que têm interesse, e até aqueles não brancos que também tinham interesse de apoiar a iniciativa. E aí eu encontro, na época, as duas professoras na época que tinham pretas, a professora Elisângela, né, a professora Dani, que hoje está fazendo doutorado fora, né, e a professora Elisângela abraçou também. Nós tivemos também, assim como a professora pôde falar, o servidor, o professor Cris, grande parceiro, amigo leal, a amiga técnica administrativa Cíntia, que hoje está na UFPR. Então, a necessidade do coletivo surgir, ela parte dessa premissa de acolhimento, para que não tenha uma evasão dos estudantes pretos e pretas, ou aqueles que não se identificavam diretamente com essa estrutura, que nós sabemos que às vezes ela não acolhe, ela exige um ensino de excelência, mas ela não dá o amparo para que você permaneça. Então, existe essa relação do coletivo. E trabalhar, como a professora falou, das questões étnicas, raciais, pautado para questões afro-brasileiras e da diáspora africana, se nós, como pretos, né, a professora mulher preta e eu como homem preto, não protagonizar esses argumentos, essa fala, de apresentar esse conhecimento, a universidade vai produzir profissionais moldados em caixas que vão atuar para o mercado e vão desconhecer a sua própria relação de construção que teve a contribuição da população preta. Então, a oportunidade da gente poder desenvolver esse trabalho coletivamente é para falar para esse jovem que está chegando que se antes existia o véu da ignorância, nesse momento vai ser rasgado, né? Esse véu da ignorância, e vai ter uma relação de conscientização, de informação, para que ele possa entender e compreender a sociedade com qual ele vive, e principalmente a sociedade universitária, né? Que é essa relação que nós sabemos que é uma construção historicamente racista, né? É uma estrutura que aí está, que historicamente vem fazendo isso. E, por outro lado, além de roda de conversas, cinema e outras atividades que a gente produz, a capoeira, eu costumo dizer, no meu entendimento, na minha compreensão, que ela é o primeiro movimento que surge contra uma luta escravocrata, contra um regime, um sistema opressor. E a capoeira, ela consegue dialogar por diversos segmentos. A gente pode trabalhar a questão da musicalidade, trabalha a questão da parte geográfica e histórica, a gente consegue trazer essa luta, né, que é uma luta na sua essência, mas também ela não deixa de perder o seu gingado como uma dança, uma manifestação, né, da cultura. A gente também traz pontos que têm uma relação e visão com o contexto religioso também, que a gente não pode deixar de falar de matriz africana, que também é perseguido, é oprimido até os dias de hoje. Então a capoeira também traz essa relação de introdução e acolhimento para aqueles que desconhecem tudo o que eu falei anteriormente. Então, é a oportunidade, como técnicos, professores e estudantes, e principalmente a comunidade externa, ter a oportunidade de conhecer esse trabalho. Perfeito. Queria até complementar todas essas falas, né, do Daniel, Lucas, porque é muito importante quando a gente fala, porque assim, a pergunta, né, é o principal intuito, mas a gente tem muitas camadas aí nesse principal que a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente das nossas outras atividades, né? Então, como o Daniel falou, né, a capoeira, ela é muito ampla, né? Ela mistura dança, ela mistura luta, destreza corporal, ela é considerada uma expressão cultural e um esporte que se desenvolveu no Brasil,
Então a capoeira é nossa, a capoeira é brasileira, entendeu? E além dessa manifestação afro-brasileira, ela combina vários elementos, como ele trouxe, música, jogo, religiosidade. Então ela é um componente fortíssimo para se trabalhar do ponto de vista pedagógico, que a gente está dentro da universidade, e traz esse recorte. Tem algo que eu gosto de falar bastante, eu falo, né, com os nossos estudantes, com a nossa equipe, né, do coletivo, do projeto, que é para além do ensino técnico-científico, né, a gente está formando engenheiros, a gente está formando licenciados em matemática, a gente está formando desenvolvedores, mas além da formação técnico-científica, a gente está formando pessoas. E a vivência acadêmica, a vivência para além da sala de aula, ela é muito importante. Então, o coletivo, o projeto, ele cumpre também esse papel nesse sentido. Bacana. E como que foi a construção e a implementação do coletivo na UTF? Como eu falei, né, essa necessidade, né, de permanecer e se identificar. Imagina você chega num ambiente onde você não vê corpos pretos, você não vê professores ou professoras, e às vezes algum desses pessoas que estão ali na universidade, trabalhadores, são pretos, né, boa parte deles que estão ali. E essa necessidade de construir, de organizar, é fundamental na comunicação da vivência, né, de cada um, né, da gente poder acolher o outro, entender situações que às vezes eu conheci meninos e meninas que não tiveram essa relação, vieram de uma outra realidade, e veio entender o que é o preconceito e o racismo, como homens e mulheres pretos, jovens chegando aqui, a partir do momento que chegou na universidade. É complicado você permanecer num lugar que às vezes te diz que você não pertence, né, seu por direito. E aí a universidade às vezes não conseguiu ainda compreender, de certa forma, a chegada desses jovens, né, que lá atrás, outros fizeram para que a gente pudesse hoje estar na universidade. Como a professora falou, há muita coisa que tem que se avançar, mas muita coisa já foi feita também, né? Aí tem a política de ação afirmativa, tem a lei de 10.639, a 11.000 também. Então, são essas relações que a gente busca para poder pertencer e se sentir parte, porque, infelizmente, de uma forma, às vezes, até devido à estrutura da sociedade, a gente olha por esse elefante branco que é a UTF-PR, a gente fala assim, como outras universidades públicas também. A gente olha e fala assim, poxa, esse lugar aqui não é meu. Não, pelo contrário, esse lugar é seu também por direito. É um espaço público onde a educação deve ser ampla para todos. Então é dessa forma que a necessidade de construir e de se permanecer com esse trabalho é realmente a necessidade do entendimento dessa comunicação. É muito importante essa fala do Daniel, porque a gente entende que as ações, ou o início de ações, ou o início de projetos que trazem esses elementos de inovação em qualquer ambiente, ele nasce desse desconforto, né? Então, assim, havia esse desconforto, né? Algumas pessoas, às vezes, não se impactam por esse desconforto, porque não passa por eles, né? Então, é importante também, quando a gente... Vou até trazer aqui um recorte acadêmico, né? A gente tem a filósofa negra, Djamila Ribeiro, que ela trata muito do lugar de fala, né? Então, assim, de onde nós falamos, de onde nós, pessoas negras, falamos? Nós falamos desse lugar, desse desconforto. E do desconforto nascem ações que têm esses elementos de inovação. Coletivo Ubuntu, projeto de capoeira e outros projetos que a gente desenvolve aí em paralelo. Então é daí que vem a ideia, daí que a gente plantou essa sementinha e está trabalhando até hoje, Lucas. E hoje, quais são as atividades do coletivo? Perfeito. As atividades, elas são múltiplas, tá? Eu vou falar aqui algumas principais, depois o Daniel vai complementar e depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, esmiuçando essas daí. Então, assim, as atividades do projeto de capoeira Ubuntu Negras Raízes, elas envolvem as aulas de capoeira, né, num espaço da UTF-PR. Essas aulas estão vinculadas a um projeto de extensão e acontece, no caso, 3 vezes na semana, segunda, terça e quarta, em um espaço
espaço específico lá, no bloco S, que é o bloco do departamento de elétrica, tá? Para além das atividades de capoeira, né, das aulas de capoeira, também são feitas aulas de instrumentos, a gente tem os instrumentos de percussão da capoeira, o berimbau, que o Daniel vai poder comentar melhor, e a gente tem também o samba de roda, né? Então todas essas atividades estão atreladas ao projeto. Além disso, tem as atividades externas, né? Então, fazemos rodas de capoeira na Praça Botafogo, que é um espaço público do município, na Pastoral da Criança, com crianças, né? Aos finais de semana. Então, todas essas atividades que, no caso, abarcam a comunidade interna, né? Dos nossos estudantes e servidores, abarca também a comunidade externa. E aí o Daniel vai complementar, porque tem muito mais coisas aí que a gente faz ao longo desse projeto. Obrigado, professora. Realmente, Lucas, a gente faz um trabalho da melhor forma possível, né? E bem, como a professora fala, assim, de coletividade. A gente tem o Cine Sankofa, né? A gente traz essa relação, a famosa tela preta, né? Quem são esses protagonistas, atores e atrizes que estão aí também, a gente traz esse momento. A gente busca a questão da literatura também. O Prazer Feminismo tem trabalhado quanto a isso, né? É um trabalho muito bacana, mas a gente traz alguns desses trabalhos, como Franz Fanon, Marcos Garvey, Luiz Gama e tantos outros aí, que a gente possa poder desenvolver esse trabalho, né? As datas comemorativas também são importantes, né? A gente sempre está trazendo, né, o Dia da África, o dia 20 de novembro, não só como um momento de feriado ou algo do tipo, mas um momento de conscientização, informação, de reflexão, para que a gente possa fazer a festa também, mas de uma forma muito consciente e informativa. Então, são esses pontos que a gente busca de datas para que a gente possa trabalhar, ou palestras, como a gente já trouxe aqui o AD Júnior, roda de conversa. A última agora a gente fez uma roda de conversa, que a gente trouxe um professor doutor lá da UEL, que ele é de Angola, e ainda trouxe o irmão de Moçambique também. Então, a gente sempre está buscando essas referências da cultura afro-brasileira e também, por exemplo, mês de julho agora a gente vai estar fazendo o Arraiá do Cangaço, que a gente traz a capoeiragem, a gente traz essa cultura nordestina também, que muitas das vezes sofre preconceito e xenofobia, se eu não me engano, e a gente também traz essa relação do Nordeste, porque muitos estudantes que vêm do Norte do país ou do Nordeste do país e sofrem também, chegando aqui ao Sul, com esse preconceito ou até mesmo o próprio racismo. Então, a gente busca ter uma relação múltipla, dentro da comunidade interna e da comunidade externa também, que a professora falou. A gente faz esse trabalho lá na pastoral, numa comunidade, a gente vai na praça, a gente sempre procura levar essa informação para furar essa bolha para além e sempre convidando a comunidade. No último evento, o atual prefeito teve presente, dia 20 de novembro, a gente fez uma grande festa, né, com feijoada, a gente traz as protagonistas da cidade, né, que são pessoas que estão na luta, estão aí também já trabalhando, e principalmente a família de matriz africana, para que eles possam se posicionar, se colocar e ter esse lugar de fala, como a professora falou. Muitas das atividades que vocês realizam estão relacionadas com a capoeira. Como que vocês acham que a capoeira ela auxilia na inclusão ou adaptação de diferentes pessoas dentro da UTFPR, ou até mesmo com os moradores da cidade? Perfeito, Lucas. Essa pergunta, ela é tão bonita porque a resposta é que a capoeira, ela é muito grande, entendeu? A capoeira é fluxo. A capoeira, ela traz, se a gente for considerar do ponto de vista de profissionais de educação física, a capoeira, ela é a atividade física mais completa que tem. Ela tem mobilidade, ela tem destreza corporal, ela tem luta, ela tem dança, ela tem força. Então, veja, ela carrega todos os elementos que os profissionais de educação física falam que a gente tem que fazer para que a gente seja pessoas ativas. Então, quando a gente fala que auxilia na inclusão e na adaptação dessas pessoas dentro da UTFPR, a gente fala desse espaço de acolhimento. Então, é o acolhimento dentro do projeto, é o acolhimento através da capoeira, é o acolhimento através do samba de roda, é o acolhimento através de você conversar com pessoas que entendem a linguagem que você está falando. Isso acontece também com os moradores da cidade, quando a gente atende a comunidade externa, que muitas vezes a gente tem feedback assim, nossa, o meu pai tocava e agora eu posso participar desse projeto que também tem samba, que também
tem capoeira, que legal, eu não sabia que essa iniciativa existia. E aí as pessoas se veem, é um reflexo da realidade dessas pessoas. Então, com certeza, faz parte da inclusão, faz parte da adaptação, faz parte do acolhimento, é um espaço, né, de equidade. O Daniel tem uma fala muito interessante que a gente sempre fala: você entra na roda de capoeira, você é igual a todo mundo, porque ali o fluxo é fechado, ninguém é mais do que ninguém lá. Então, é fluxo, é coletividade, é Ubuntu. A gente é o que a gente é pelo que é nós mesmos. Lá ninguém é professor, ninguém é aluno, tá todo mundo igual, todo mundo quer aprender e todo mundo quer se relacionar. Bacana, muito legal, professor. É interessante que você faz essa pergunta. Por exemplo, teve um aluno, né, que chegou até mim e falou que veio para a UTF-PR porque tinha capoeira. Então, o impacto que isso propaga nacionalmente, e hoje eu diria até mundialmente, né, devido às redes sociais, isso atinge um nível ainda muito maior que a gente não consegue nem entender. Por exemplo, por meio da capoeira, chegam jovens que desconhecem seu próprio corpo no sentido de mobilidade, de flexibilidade, e onde procurou ajuda, que é importante, ajuda científica de médicos, e precisavam fazer alguma atividade. E quando iniciaram a fazer a capoeira, os médicos, pais vêm agradecer, né? Falam o quanto que é importante a inclusão do seu filho na relação. Tem uma aluna que não se comunicava, não falava com ninguém, só vivia no quarto. Depois da capoeira ficou mais comunicativa, a mãe até brinca. Agora ela fala demais, né? Tá falando até muito. Então, a gente vai, com a capoeira, a gente vai sociabilizando, né? Porque o engenheiro, precisa ser comunicativo. Ele tem que argumentar, ele tem que desenvolver o trabalho em determinadas áreas. E aí, como é que ele vai se comunicar? Então, ele vai despertando esse ímpeto do seu interior, ele vai desabrochando, sabe? E aí ele vai entendendo e compreendendo essa comunicação, não só do corpo, dessa destreza, como a professora falou, que é uma atividade completa, e aí ele passa a entender e a compreender esse espaço o qual que ele está. De uma outra coisa que eu posso trazer para você, Lucas, em relação ao quanto a capoeira, ela exerce essa linha de frente, mas no entorno dela existem outras camadas, né, que você consegue, por exemplo, ver meninos e meninas que estão numa situação depressiva, né, numa situação de não estar com saudade da família, estar longe, e a capoeira, através dessa relação social, a gente costuma chamar de família, né? A gente constrói laços, e onde a gente pode desenvolver esse trabalho de uma forma igualitária, como a professora falou. Então, a capoeira, ela é um entretenimento que se torna eu costumo particularmente dizer, que ela traz essa relação de físico, mental e espiritual, uma cura, que é onde você realmente olha para dentro de si e consegue enxergar a luz nos outros também. E assim, uma dúvida, vocês têm um espaço próprio pro projeto? Se alguém quiser procurar, onde que ela fica? Perfeito. Bom, a gente tem o espaço das aulas de capoeira, que é lá no bloco S, no subsolo do bloco S. A gente tem um espaço lá que nos foi cedido, né, pelo departamento de elétrica para as aulas de capoeira. A gente ainda não tem um espaço, uma sala do coletivo na universidade. A gente está nessa luta para conseguir essa sala, mas o espaço do projeto a gente tem para ocorrer as aulas. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta, a partir das 5h30 até as 18h40, 7 horas, 7h30, depender do dia, tá? Porque são os nossos intervalos de aula, porque tem musicalidade e tal, então a gente também precisa adaptar o projeto às atividades de ensino e de pesquisa que acontecem naquele ambiente. Então, no bloco R, no subsolo, segunda, quarta e sextas, a partir das 5h30. Estão todos convidados, inclusive. Eu gostaria de complementar, por gentileza, que a professora falou. Lucas, por exemplo, quando a gente sai para as praças, ou roda na feira, que a gente já fez roda na feira também, e a comunidade tem um carinho muito grande, né? E eu preparo uma aula para poder apresentar, como hoje tem atividade, e um certo momento eu estava na praça, e uma criança viu, ficou, sabe? E hoje ela está vindo com a avó traz essa criança, e traz a irmãzinha também. O menino faz acompanhamento psicológico. E aí, de repente, você vê que ele fica encantado com a capoeira, ele está num processo de desenvolvimento, e eu consigo, né, saber uma aula para um adulto, uma aula para uma criança, eu consigo fazer esse trabalho. Porém, a capoeira ela é lúdica,
A capoeira é uma brincadeira, vamos dizer assim, que a gente consegue trazer essa relação de aprender brincando desse espaço lúdico que está ali. A comunidade, por exemplo, eu tenho uma felicidade de quando saio na rua, às vezes eu estou no mercado, eu estou andando pela cidade, e as pessoas, aí professor, tudo bom, mestre, como é que tá aí? Então, esse reconhecimento de eu estudar na UTF e poder transitar em qualquer espaço das comunidades de Cornélio Procópio, devido à relação da capoeira, sabe? Assim também é interessante falar que as pessoas, né, têm esse carinho, esse respeito com todos os alunos, né, que apresentam esse trabalho na comunidade externa. Então é gratificante poder desenvolver esse trabalho aqui. E como a professora falou, e às vezes a gente é mal interpretado. Por exemplo, a gente já trouxe o acarajé. Pouquíssimas pessoas já comeu um acarajé e sabem o que é um acarajé. A gente teve um momento de batalha, de rima, de conhecimento. A gente já trouxe isso também. A gente tem um grafite que foi feito ali por um artista que roda o mundo. O cara tem mal a quinta série, mas o cara fala 3, 4 línguas. Sabe como é que é? Um homem preto periférico que conseguiu, através da arte, né, expressar isso. E aí a gente vai trazendo esses elementos, sabe, que envolve a rua, que envolve a arte, para dentro dessa universidade. Eu, particularmente, gostaria muito mais que a universidade fosse mais colorida. E aí eu vou abrir até um parênteses aqui, porque isso vem de uma relação de matriz africana. Tudo pra gente é colorido, irmão. Tudo pra gente é colorido. Porque quando você chega num ambiente que é tudo cinza, causa tristeza, depressão, sabe? Você fala assim, caramba, agora quando você chega num ambiente colorido, isso até é cientificamente comprovado, né? Que as cores te mexem com você. Então, por isso que eu acho que deveria ser tudo colorido, mais colorido ainda, mais colorido ainda. Assim, eu vi também que o projeto ele tem atividades envolvendo os angoleiros. Vocês poderiam nos explicar o que são os angoleiros e quais são essas atividades? Daniel vai explicar isso aí, porque isso é um negócio também muito legal, muito bacana, e fala sobre a capilaridade da capoeira, né? Como que ela funciona em fluxo, ela vai se capilarizando assim ao longo do interior e isso vai expandindo. Daniel, vou deixar com você essa. Com certeza, né? Eu vou falar, mas a professora também pode complementar, que ela estuda sobre o assunto. Para mim, falar desse ser humano que está aqui conosco, eu me emociono muito, porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração, respeito, um carinho, uma eterna gratidão, e ela busca esse conhecimento. Ela é angoleira também, ela é capoeira, uma mulher preta que para mim é uma das minhas referências. E a capoeira Angola, ela tem essa relação que ela é capoeira mãe. O que vem de Angola, e dentre outras lutas que já existiam no continente africano em outros países, a Angola, né, essa luta que se chama, na verdade, Ngolo, é a luta da zebra, né, que já existia em Angola e tem essa relação com outras relações de culturas de outros países do continente africano. Então, a capoeira Angola é a capoeira mãe. Ela é Mestre Pastinha, não sou eu que digo, um grande baluarte, dizia que a capoeira Angola, ela é referência de todas as outras artes marciais, porque tudo se inicia no continente africano, a humanidade, o berço da humanidade. A tecnologia, a ciência surge, né, a medicina surge em África, né? Isso é inegável, incontestável hoje. Há quem diga que não, mas enfim. Então, a capoeira Angola, ela consegue trazer esses elementos para além. Como a professora falou, existe a micro-roda, né? Que é aquela roda que a gente está sentado ali, né? Existem princípios e fundamentos da capoeira Angola, existe uma ritualidade da capoeira Angola. A capoeira Angola, para muitos que diziam assim, aquilo ali é muito devagar, é só uma dança, né? Em épocas outroras, o que aqueles negros estão fazendo ali? Estão dançando, é alguma macumba, depois vou até explicar sobre isso. Então, na verdade, a gente não podia, por exemplo, expressar que a gente estava treinando, né? E muitas das vezes na lavoura, na senzala, nos quilombos, era o momento que a gente procurava ali o cortar da cana com a bateia, sabe como é que é? Procurando maneiras de poder gingar relação com as próprias danças dos orixás. Tem dança, ginga mesmo, você pega Xangô bailando, dançando, você vai ver que há elementos ali de matrizes africanas entrelaçados, né? Então a capoeira Angola, ela consegue trazer esses princípios e fundamentos, essa ritualidade toda ali, porque requer todo
uma relação ali ancestral de invocação, sabe? A música não é uma música qualquer, cantada de qualquer jeito. A bateria, os instrumentos, há uma organização. Né? Quando você está à frente, os dois que vão jogar capoeira, não lutar, mas jogar, que é um jogo, você vai jogar, é um jogo muito inteligente, que você tem que reverenciar a bateria, você tem que ouvir o que está cantando. Quem está participando da roda está envolvido todo nesse elo, como a professora falou, está envolvido todo nesse elo, nessa conexão espiritual que a gente começa a invocar. Porém, eu costumo ressaltar que a capoeira ela não é uma religião. Né? Eu faço dela minha religião, eu particularmente falando, mas ela não é. Então, a capoeira Angola e ser angoleiro está... a gente poder aprender a desenvolver, eu vou dar um exemplo assim, igual o xadrez. Você tem que ter estratégias para poder fazer aquele jogo ali. E aí, qual é a maior proposta nossa? O desequilibrar, né, a sociedade no sistema escravocrata e hoje, de uma forma adaptada, renovada e tecnológica, usa essas artimanhas e a gente também precisa se desenvolver diante disso. E aí, qual é a rasteira? Mas sem violência, né? Sem de uma forma abrupta, né? Mas é com técnica, com elegância e, como dizem os mais antigos, com categoria. Então, são elementos muito fortes para que eu possa só... Tem que vivenciar, Lucas. Espero que você possa participar, para você sentir essa energia, esse axé, né? Como a gente diz, esse axé. Professora, por favor. Maravilhoso, Daniel. E além de tudo isso que o Daniel trouxe, né? Como a gente fala muito, né? A capoeira Angola é a capoeira mãe. Existem outros tipos de capoeira, né? Luta regional baiana, capoeira moderna, outros tipos, né? Então, não quer dizer que há diferença, são variações de estilos de jogo. Só para deixar isso claro, porque senão fica parecendo que tem muitos, assim, diferentes. Mas essa variação estilística também tem a ver com o mestre que está jogando, que está ensinando, que está perpetuando ali, mostrando aquele jogo para os alunos dele. Então, nesse sentido. E aí, quando o Daniel falou, né, o que é? A capoeira, ela foi criminalizada, né? Ela era criminalizada. Tem lei falando que a capoeira era criminalizada. As pessoas eram presas porque jogavam capoeira na rua. Isso só foi derrubado no governo do Getúlio Vargas, em 1937. Nem é tão longe assim da gente, né? E aí até os próprios nomes, né, das técnicas aí que o Daniel falou, né? Então, esquiva, para a direita, para a esquerda. É uma metáfora de defesa, porque você não podia falar que você vai se defender. Você não podia falar que você estava treinando uma luta, né? A rasteira com técnica, com elegância, né? Então você podia falar derruba, não, é uma rasteira, tem técnica, tem elegância, tudo isso era uma forma de trazer em forma de metáforas. Então as pessoas estavam treinando, mas não podia deixar explícito que estava treinando, e isso tinha que se assemelhar a uma dança. Olha como isso é rico de falar, né? Como isso é bonito de trazer nesse sentido. Então a gente traz também esse resgate ancestral quando a gente trata a capoeira Angola no ambiente acadêmico, inclusive trazendo também essas reflexões históricas e todo esse know-how que a gente fala durante as aulas. Bacana, não. Eu espero que surja a oportunidade de eu conseguir participar em algum momento. É assim, uma outra dúvida. O Ubuntu, ele tem contatos ou parcerias com outros coletivos? Ah, perfeito, Lucas. Sim, como o próprio nome diz, coletivo, né? O coletivo não trabalha sozinho. O coletivo alcança maiores pessoas, marcas, quando a gente trabalha com o coletivo. Então, a gente tem uma parceria muito firmada com o Prazer Feminismo, porque o Prazer Feminismo, ele traz as pautas, né, do recorte feminista, a emancipação das mulheres em termos de organização, até porque a gente está numa universidade tecnológica e as mulheres, elas são minoria também nesses espaços, né? Então, na UTFPR de Cornélio Procópio, o dado é de 80% de estudantes do sexo masculino e 20% de estudantes do sexo feminino. Entre as professoras, a gente também vê esse mesmo cenário, não há paridade de gênero. Então, a gente tem pautas que a gente trabalha com o coletivo Prazer Feminismo, e aí é muito legal porque a gente traz o recorte do feminismo negro, da luta negra, né? E a gente também faz os estudos de filósofas mulheres, né? Lélia Gonzalez, Djamila Ribeiro, Grada Quilomba, e aí a gente também, o Daniel pode depois comentar, a gente traz elementos de samba de mulheres, né? Clara Nunes,
Beth Carvalho, tudo isso é uma forma de você estudar isso, fazer esse recorte. Então, a gente tem essas parcerias com o Coletivo Prazer Feminismo. Existem outras pautas também que a gente faz com o Coletivo Lampião, quando a gente faz os encontros, né, de resistência e prosa, a gente sempre convida o Coletivo Prazer Feminismo, os meninos do Lampião, ou os integrantes do Lampião, para a gente estar sempre se fortalecendo enquanto grupos. Então, a gente tem esses contatos e essas parcerias, sim. Para além disso, a gente tem outros contatos, né, que aí eu vou deixar o Daniel comentar, né, que é o fortalecimento da capoeira, né, então o grupo de angoleiros do interior, esse fim de semana eles participaram também com um grupo lá de Curitiba, aí o Daniel pode comentar melhor também, que é uma forma de a gente estabelecer essas parcerias e a gente está em evidência nesse sentido. Obrigado, professora. A gente busca, né, essa relação com outros coletivos, a gente tem um coletivo de mulheres pretas em Londrina, que se chama Black Divas. Tem outros coletivos de Londrina também, que a gente tem um trabalho legal em coletivo. Tem um de Apucarana também, que é o Idilê, que é um coletivo muito bacana também, que a gente busca ter essas relações. Em Curitiba também, a gente busca. Por exemplo, essas relações que a gente vai construindo e convites que vão surgindo, tem um estudante, né, que faz a capoeira, faz engenharia elétrica, e ele é paranaense de Cornélio Procópio, nunca tinha ido a Curitiba. Ele nunca foi a Curitiba. E por meio da capoeira, ele conseguiu ir a Curitiba. Né? Teve um outro aluno que ele falou que durante o período de 3 anos que ele estava na universidade, ele não conseguiu se relacionar com ninguém. Por meio da capoeira, ele conseguiu viajar, conhecer pessoas dentro da universidade. Ele tinha ali 4, 5 pessoas que ele se comunicavam, mas ele começou a aumentar o leque dele de informação e conhecimento pelo meio da capoeira. Inclusive fez o seu TCC e agradeceu ao coletivo por ter contribuído, né? E são pais que agradecem, né? Então o coletivo, quanto mais ele vai permanecendo, vai se identificando, e hoje a universidade pode até, não vou generalizar, quando eu digo universidade não são pessoas, eu digo a estrutura, né? Pode até não gostar, mas é necessário entender e compreender que os coletivos, aí eu generalizo, os coletivos são pilares de informação e conscientização para esses jovens que estão chegando. Não tem como, por exemplo, eu vou citar aqui o Lampião, que vai participar da parada gay, ou em Londrina, ou lá em Jacarezinho. Isso é um avanço que quando eu vejo, particularmente, 2 meninos ou meninas, independente do gênero, tendo uma relação de afeto, eu acho que isso é um avanço. Né? Quando eu vejo o Prazer Feminino desenvolvendo e trazendo questões que eu mesmo, nessa desconstrução, preciso aprender, né? Quando eu sento para ouvir, é importante. Então, os coletivos eles têm um papel fundamental na educação, informação e construção desses jovens que vão estar, assim como eu também, se formando e entrando nesse mercado aí, nesse macro mundo que é a sociedade brasileira e do mundo. E o coletivo Ubuntu, ele realiza eventos em escolas ou em outras cidades? Se sim, como elas funcionam? Perfeito, Lucas. Geralmente a gente atende a convites, né? E aí a gente tem uma agenda desses eventos, né? A gente já fez atividades em escolas estaduais e faz. E em outras cidades também há convite. É importante que o convite chegue de forma formal para que a gente viabilize. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, existem alguns eventos, né, que a gente precisa levar instrumentos. O atabaque é um instrumento grande, pesado, não dá para os meninos saírem aí carregando um atabaque. Então precisa, no caso, prever um deslocamento, locomoção, carro, organizar quem vai, e quem vai, a gente gerencia essa equipe. Então, por exemplo, em eventos em escolas a gente já fez. Esse fim de semana eles estavam num evento em Curitiba com outro grupo de capoeira, aí teve hospedagem, teve deslocamento, então tudo isso precisa ser organizado. Aí geralmente esses convites eles podem ser direcionados
ou aos membros do projeto, né, que são voluntários ou que são bolsistas, ou pode mandar diretamente para mim ou para a professora Glaucia, que eu sou a coordenadora e ela é a vice-coordenadora do projeto, porque institucionalmente somos nós que organizamos essas demandas, né, junto, claro, com a nossa equipe, com todo mundo que participa, quais que a gente vai dar para atender, quais que não vai dar e assim viabilizar tudo. Uma coisa que eu queria deixar aqui bem explícita, que, por exemplo, novembro é considerado o mês da consciência negra, né? E aí tem gente que não trabalha a pauta o ano inteiro, e aí em novembro quer convidar a gente para fazer alguma coisa. E aí isso é chato, sabe, galera? Porque a gente trabalha o ano todo, a pauta toda, o ano todo, né? Então a gente está sempre disponível. Aí chega novembro, fica aquela loucura de agenda, e aí geralmente esses compromissos que a gente já assume, a gente sempre cumpre de acordo com isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu chamei, mas chamou só lá em novembro, aí não dá tempo de organizar, porque em novembro também a gente tem a nossa pauta que a gente vai comentar daqui a pouco, que é a Semana Negra das Raízes. Daniel, quer complementar? A professora foi cirúrgica agora. Lucas, então, você com podcast, você não entra nessa lista a partir de agora, né? Você, né, tem essa felicidade de procurar, né, o coletivo antes disso. Isso é que a professora falou, é real. A gente tem uma professora que sempre, de um colégio estadual, que sempre nos solicita, né, para a nossa participação. Então, às vezes a gente vai para fora, né, que a gente vai para São Paulo, aqui, Assis, a gente vai para Ibaiti, né, então, tipo, são pessoas que estão observando, né, devido a essa questão da tecnologia, né, dos grupos de, né, Instagram, Facebook, essa coisa toda aí, e aí estão sempre solicitando a nossa participação, né, como a gente faz esse trabalho também dentro de uma comunidade, é importante levar essa informação, essa conscientização. Então, é isso. Porque é bem complexo, né, cara? A gente trabalha, né, como você aqui agora, eu tenho outros afazeres, a professora também, para esse tempo aqui, para poder estar com você, te explicando com todo carinho, informando com a maior consciência, maior atenção, e de repente, tipo, banalizar isso, tipo, só no dia 20, vamos, né, botar lá no hype, porque tá todo mundo ganhando like, vamos ganhar like também, não. Eu acho que isso acontece até mesmo dentro da própria instituição, com outras relações ali dentro de trabalho ali, e às vezes só quer procurar no dia 20. E vocês tiveram a iniciativa de fazer isso bem antes, né? Isso pra gente, pelo menos para mim, acredito que a professora também, a gente comunga de algumas relações assim, de pensamentos, e é isso. Essa a verdadeira proposta, que a gente possa caminhar lado a lado, e isso ser ampliado, multiplicado, amplificado, né, através dessas ondas sonoras aí, que são as redes sociais. E assim, qual que é a reação dos alunos das escolas quando eles participam das atividades? Nossa, é muito lindo isso. Na verdade, as reações são amplas, assim, né? Tem uma variação imensa. Muitos têm curiosidade. Eu acho que o principal é a curiosidade, né? Então, eles têm curiosidade, eles querem perguntar, eles querem saber, eles querem participar. A gente tem um roteiro, que a gente não vai dar spoiler aqui de como que é o roteiro dessas atividades que a gente faz, né? Mas a gente sempre começa, assim, com uma forma que eles participem. Então, é muito legal. Tem uns que geralmente chegam na gente e falam assim, nossa, eu já fiz, eu já faço, né? Como eu citei também no início aqui do podcast, né? Meu avô toca, né? Meu pai é sambista, minha mãe e tal. E aí eles querem perguntar, querem saber. Uma pergunta também que é bem recorrente, que a gente escuta dos alunos, né, das escolas que participam, né, quando a gente começa a falar das questões da matriz africana, da diáspora africana, né, professora, e a gente mostra, né, o reco-reco, a gente fala assim, sabe o que é isso, tal? Isso aqui a gente fala, né, que toca macumba. Isso aqui que é a macumba, gente. O macumbeiro é quem toca reco-reco. A gente explica para eles, porque eles sempre têm umas dúvidas, assim, dos termos e tal, né? Então, é muito legal. A reação dos alunos é muito abrangente. A senhora já tinha comentado um pouquinho antes sobre o evento. Aqui na UTFPR de Cornélio Procópio tem um evento chamado Semanas Negras Raízes. Como que funciona a semana quando tem esse evento? Quais são as atividades que vocês fazem nesse período? Lucas, a Semana Negra de Raízes, né, é muito importante que a gente busca, né, uma agenda, né, um cronograma, melhor falando, um cronograma, para que a gente possa expressar, seja em roda de conversa, cinema. Por exemplo, o pessoal do que faz o jogo do RPG do Lúdico fez um jogo de RPG na última Semana Negra de Raízes, no período do dia 20 de novembro, um jogo que envolvia capoeira, relação de matriz africana,
e a gente foi para uma sala. A gente busca parcerias, né, para que a gente possa fazer com que fazer entender que as relações de matriz africana e afro-brasileira, ela está em todos os segmentos. Ela não é algo isolado, excludente, não, pelo contrário. Ela é algo que inclui. Por exemplo, se eu for falar de tecnologia, eu vou chamar a diáspora africana, a gente vai para Kemet, né, no Antigo Egito, as relações de tecnologia vêm há muito tempo. Muitos desses pretos e pretas que vieram para o Brasil eram pessoas que já tinham conhecimento de uma tecnologia. Eu falo de tecnologia também da época. Como é que foi construído esse país? Igrejas, casas. Tinha que ter alguém para fazer isso. E quem era que estava fazendo isso, né? Então, a universidade, se ela tem tecnologia, é porque lá atrás os povos de origem africana que aqui chegaram desenvolveram tecnologia, apresentaram tecnologia, conhecimento. Então, a Semana Negras Raízes, a gente busca trazer, por exemplo, eu conheço pessoas que nunca ouviram falar em Enedina, a primeira mulher preta engenheira do Paraná. Você vai na universidade aí de tecnologia ou de engenharia e pergunta quem foi, todo mundo desconhece. Os irmãos Rebouças, grandes engenheiros e arquitetos, homens pretos. Luiz Gama, um grande, né, que se tornou um grande advogado, né, um grande abolicionista. A população desconhece, então a gente traz esses elementos para que a gente possa, durante a Semana Negras Raízes, trabalhar. E aí existe sim um momento que é de muita festa, que para a população preta, nasce gente, a gente vai comemorar. Se morrer, a gente comemora também, porque a gente acredita que é um outro momento da vida. Então, essa questão do luto para a gente não é tristeza. Por exemplo, quando atravessa a Calunga do Mar, aquilo ali era tristeza. Você tem que ser sequestrado da sua terra, atravessar o Atlântico, e é esse banzo, né? O banzo, né? Essa tristeza. E aí, enfim, né? Através desses navios negreiros. Então, a gente poder, por exemplo, na época, o Eudes ainda estava aqui, que é do Beni, e faço em memória também essas falas aqui ao Graz, que infelizmente faleceu de uma forma trágica, né, que era da República Democrática do Congo, e que ele trazia todo esse conhecimento para a gente também. E aí eu sentia mais forte essa relação, né? Que eles também passaram a entender, a compreender o que é o racismo a partir do momento que chega aqui ao Brasil, né? De eles buscar ainda mais conhecimento, mais fortalecimento da sua cultura, da sua raiz, quando chega ao Brasil, da sua identidade, né? Diaspórica, né? Então, trabalhar a Semana Negra é cansativo, mas é prazeroso, e às vezes a universidade, infelizmente, eu falo, a universidade, a administração, às vezes, não consegue entender o tamanho que é. Teve um ano que a gente fez que veio escola, a gente fez o cortejo afro, com escolas desfilando, né? Sabe? Então é muita coisa que a gente traz aqui. Até mesmo durante a pandemia, a gente estava trabalhando durante a pandemia, fazendo desse meio de comunicação, que é a internet e as redes sociais, a gente estava falando. A gente teve um momento de falar com a Ambev, com outras empresas de São Paulo, né, nesse período da pandemia, a gente estava trazendo essas rodas de conversa, tinha salas que ficavam lotadas. Teve um momento de fazer uma sala de manhã, uma sala de tarde. Então, são situações que a gente, às vezes, não divulga ou não fala, mas que a gente o tempo inteiro estava trabalhando. Como a professora falou, a gente foi convidado para Curitiba agora. Eu estava numa relação de conhecer uma linha preta de Curitiba que acho que poucas pessoas sabem que existe e conhecem. Eu falei, professora, a senhora precisa conhecer esse momento aí. Então, são coisas que a gente vai buscando e trazendo. E eu fiz contato, eu vou fazendo ponte, né? E vem novidades aí, dia 20 de novembro da semana vem novidade, vai vir coisas fantásticas. Como a professora falou, não vou dar spoiler, não. Maravilhoso, Daniel. Então, assim, Lucas, a Semana Negras Raízes, né, é algo que a gente faz, né, ligado ao nosso projeto de capoeira Negras Raízes, Capoeira Ubuntu, Negras Raízes, esse é o nome do nosso projeto, né? E nessa semana, então, perceba que somente a partir do ano passado, 2024, que o 20 de novembro foi considerado feriado nacional. E a gente já fazia esse movimento, então a gente já está, acho que no quinto, Daniel, ou no quarto, Semana Negras Raízes, que a gente faz aqui na universidade?
no quinto, né? Então, a gente está no 5º ano que a gente faz essa atividade, né? Então, é uma atividade sólida que já está no nosso calendário, para além do Arraiá do Cangaço, como o Daniel citou, né? Então, em junho e julho, a gente faz o Arraiá do Cangaço e em novembro a gente faz a Semana Negras Raízes associadas às atividades do projeto. Sempre as atividades do projeto, elas são abertas à comunidade, né? E aí a gente tem essas diversas atividades, aulão de capoeira, aulão de samba, resistência e prosa, cine sankofa, enfim, as atividades são diversas, tá? Fica o convite aí para participarem. Lucas, eu só gostaria de complementar, por exemplo, eu estava na praça, dando aula ali e tal, a gente sempre está levando para a praça, e de repente vem umas 4 ou 5 crianças e corre para me abraçar, sabe? E os pais estavam assim do lado, isso para mim é muito importante, esse calor, esse carinho. E aí eu retribuo. Quando você falou, como é que você vai para quando a gente chega na escola, é aquele alvoroço. É um frenesi, né? E jovens e adolescentes, eles querem, né? Aquela bagunça, né? Muito, uma bagunça organizada, né? Vamos falar assim. E aí tem o samba, né? E aí quando eu passo na rua, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Eles não me vê. Porque a maior dificuldade, meu querido Lucas, é a universidade entender e compreender que a gente precisa desse espaço, porque por muitas das vezes alguns alunos da comunidade externa até vêm, mas quando eles chegam aqui, eles ficam assustados, porque parte, não vou generalizar, parte de alguns discentes vê eles como se fosse algo distante. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente precisa de um espaço, como qualquer outro segmento tem que ter espaço, para ele falar assim, poxa, aqui é um lugar para mim seguro, eu me sinto parte disso aqui. Então, é importante, né, essa relação com a comunidade e com esses jovens que, quando eu estou na rua, me trata com carinho e me acolhe com muito amor. Oh, legal. Vocês tinham comentado que vocês também promovem rodas de conversa. Como que elas funcionam? Quem organiza elas e quem pode participar? Perfeito, Lucas. As rodas de conversa do coletivo Ubuntu e do projeto Capoeira Negras Raízes, né, a gente chama de rodas de resistência e prosa, né? Todo mundo pode participar, a gente divulga por e-mail, a gente divulga nas nossas redes sociais, né? Então você pode participar, aí a gente divulga, geralmente a gente faz tanto encontros online, quanto encontros presenciais. Quando são presenciais, a gente divulga a sala da UTF, que a gente vai estar, o tema e tal. Então, é livre, você pode participar e sempre quando tem, a gente deixa o convite explícito, né, nas nossas redes sociais, né, e também o pessoal que é interno, né, recebe no e-mail institucional. Agora eu tenho uma curiosidade. Vocês têm alguma história marcante relacionada ao projeto que vocês gostariam de compartilhar? Eu tenho, e acho que o Daniel também tem. Então, muito. Mas a gente tem que escolher uma só. Sara, fala uma, fala outra. Então, eu quero falar uma história que para mim foi muito marcante, né? E essa história é uma história recente. Então, como eu falei no início do nosso podcast, a gente tem o projeto de extensão, que a gente certifica as nossas ações, né? E no projeto de extensão, a gente tem a parte burocrática por trás, a gente concorre em edital, a gente tem que fazer relatório, e aí no caso, eu sempre fico, às vezes, gente, manda foto, gente, quem não foi lista de presença e tal. Então a gente tem uma organização interna nosso de grupo de gestão, né? E no último SACE, que ocorreu no ano passado, né, em 2024, eu estava num período muito crítico do ponto de vista pessoal, né? A minha mãe tinha falecido e eu estava escrevendo o nosso artigo científico para o SACE, né? Junto com a professora Gláucia, junto com o Daniel. E aí, com o falecimento da minha mãe, eu tive que dar uma pausa e falei assim, gente, eu não vou conseguir. Eu dei o start na escrita desse artigo e, no fim, a Gláucia e o Daniel finalizaram esse artigo e depois a gente conseguiu apresentar e a gente fez esse movimento em conjunto para esse artigo conseguir sair e a apresentação e tudo. Foi muito sofrido pra gente conseguir fazer tudo, né? E eu tava num momento pessoal difícil, mas é aquela coisa, vamos fazer acontecer. E o Daniel e a Gláucia, nesse ponto, assim, falaram assim, não, Elisângela, a gente vai fazer, a gente vai se ajudar e a gente vai conseguir, porque a gente tem prazos também para cumprir, né?
A gente escreveu o artigo, a gente montou a apresentação e aí a gente foi premiado no Safe City como o melhor projeto, né, de cultura. E aí eu gosto de falar disso, né, que é quando o coletivo, ele se move, todo mundo se move junto. Né? Então, eles não deixaram a minha peteca cair. Não, professora, a gente vai conseguir, a gente vai se ajudar, a gente vai fazer. Você não conseguiu fazer tal parte, mas a gente faz. E esse movimento conjunto que trouxe esse prêmio do Safe City 2024. Então, eu sempre uso a frase, né? Que nós somos muitos, porque nos bastidores a gente se segura ali, a gente faz as coisas acontecerem, a gente se ajuda e o mérito é de toda uma equipe. Então, nos bastidores somos muitos. Quero deixar aqui explícito a minha gratidão a esse projeto, as pessoas que fazem parte dele. Quem vê os close aí que a gente dá, não vê os corre nos bastidores que a gente faz. Então, é tudo muito corrido, mas é muito gratificante. Então, essa é uma história bem marcante desse projeto que eu queria deixar aqui. Existem N outras, mas como essa é a mais recente, me marcou muito, é bem importante dizer. Daniel? Eu, assim, tenho inúmeras, né? Boas, histórias tristes, histórias felizes como essa que a professora fala. E ter essa família, né, que acolhe, que a gente busca essas relações de fortalecer esses laços aí que nos unem, né? Teve um episódio, assim, nada agradável, de um jovem que estava participando na época de uma EJ e ele sofreu diversos ataques, sabe? E ele aí me procurou. Ele, no momento, ele não fazia nem parte, assim, diretamente do coletivo. E eu pude, de uma forma, ajudá-lo, procurar ajuda da própria instituição para poder orientá-lo. E ele ficou muito mal, querendo ir embora e tal, aquela coisa toda. E o coletivo pôde estar ali, apoiando ele, né? E interessante falar disso que depois os pais vieram falar comigo, agradecer, e ele tem um carinho enorme, assim, sabe, com o próprio coletivo, né? Tem essa história do que eu falei anteriormente, do jovem que teve uma relação com o coletivo que depois homenageou o próprio coletivo no seu próprio TCC, agradecendo, né? Essas relações assim que a gente vai construindo de amizade, né? De carinho, de jovens que, poxa, não tinham qualquer desenvolvimento de atividade física, sabe? E os pais vêm falar comigo, vêm agradecer, sabe? Por essa relação, né? É de uma avó que traz o seu filho, né? O seu neto, melhor dizendo, o seu neto, sua neta, e fica feliz com isso. Então, por exemplo, a gente fez o grafite, quando a gente foi fazer o grafite, foi uma luta muito grande, sabe? Pra gente poder fazer uma arte ali, né? E, de repente, a gente ouviu rumores que por que pintaram a mulher no dia 20 de novembro, né? São coisas assim que a gente fala assim, nossa, mano, entendeu, ainda não compreendeu a sociedade brasileira, afro-brasileira. Mas histórias bacanas e bonitas são a gente poder fritar acarajé lá onde era o espaço dos professores, né? Ali a gente conseguir fazer a galera comer acarajé, quem queria comer, a gente trazer comida típica, a gente fazer uma feijoada, sabe? A gente poder estar junto ali, a gente fazer um samba, né? Trazer esses momentos assim que a galera fica, nossa, que legal. A gente poder colorir a universidade, né? O hall ali, a gente trazer esses elementos. Então são coisas assim que são gratificantes. E as pessoas vão chegando, vão vindo, vão entendendo, vão compreendendo e vão respeitando também. Eu acho que o maior propósito também disso tudo é se gostem ou não, mas o respeito é fundamental. Isso é a base. Bacana. A senhora professora comentou sobre o Safe City do ano passado. Eu tive a oportunidade de participar e eu lembro que quando eles foram anunciar o prêmio, falaram o nome do projeto, o nome do campus, todo mundo que era de Cornélio levantou e começou a gritar também, comemorando o prêmio. Foi muito legal. A representatividade, né? Você se vê, porque o Safe City, ele é de todos os campos, né? 13 campos da UTF-PR. Então, a gente ter um projeto, né, contemplado, visto como um projeto destaque, né, no Safe City do campus Cornélio Procópio, realmente a gente fica muito feliz, né? Então eu lembro também que vários estudantes falaram assim, professora, você ganhou! Eu nem estava sabendo, professora, vocês ganharam! Aí já começaram a chegar as notícias, porque o pessoal que estava lá. Então é o orgulho da instituição nesse sentido, né? Os alunos se veem refletidos ali, conhecem o trabalho, isso é muito legal. Então foi assim, nos bastidores a gente sofreu muito perrengue para conseguir organizar tudo, mas o reconhecimento vem do trabalho bem feito, né?
Isso mesmo. Mas agora que a gente está chegando no fim dessa conversa, professora Elisângela, Daniel, eu gostaria de saber, após todo esse tempo com o projeto, vocês têm planos de expandir ou diversificar as atividades oferecidas? E qual que é o futuro do projeto? Ótimo, Lucas. Eu vou complementar do ponto de vista institucional e depois vou passar para o Daniel. A gente sempre tem planos de expansão. Então, dentro da universidade, fazer mais atividades, fazer mais coisas, porém, a gente está com pouco estudantes, pouco corpo técnico, pouco corpo também, do sentido assim, somos eu e a professora Gláucia para tratar de todas as coisas burocráticas, ainda que a gente é em duas, a gente consegue fazer bastante coisa, mas a gente sempre tem planos de expansão. Em breve, inclusive, a gente já vai enviar convite de voluntários para quem quer fazer parte do coletivo, quer fazer parte do projeto, né? Então a gente quer incluir mais estudantes, mais pessoas para participarem, né? E fora da universidade, o que nos traz essas expansões é participar mais desses eventos, como os nossos estudantes foram, né? E vai em Curitiba, vai em Paraguaçu Paulista, vai em Assis, vai em Niterói, tudo isso faz parte, né, da expansão, da visão do projeto. Então a gente tem sim muita vontade de expandir, a gente trabalha nessa expansão e nessa diversificação de atividades sempre. A gente só precisa de mais corpo técnico. Não sei se vocês perceberam, mas agora que eu acho que a gente está retomando, né, o corpo universitário. Pós-pandemia, a gente estava com uma queda de estudantes bem abrupta, né? Então agora que a gente está retomando esse movimento também na universidade, né, de preenchimento de vagas, inclusive, e aí a gente consegue também atuar com esses estudantes que estão chegando e vão ficar aí estudando por 5 anos, 6 anos por aí com a gente. Daniel? De tudo isso que a professora falou, eu particularmente tenho um sonho, né? Eu sempre compartilho isso com outros membros do coletivo, que se eu pudesse, né, ter uma casa aqui, alugar uma casa, chamar um quilombo, e que pudesse acolher esses estudantes, e que essa casa seria mantida, né, por nós que já nos formamos, estamos trabalhando, né, pagando o aluguel, e falar para eles, vocês só precisam dar continuidade a esse trabalho, vocês não vão precisar pagar para morar aqui, né? Mas vocês precisam dar continuidade a esse trabalho e a gente manter essas relações, né? Fazer um quilombo, é uma forma que eu penso de retribuir, né, para aqueles que vão chegar, porque eu tive dificuldade, assim como outros, de questão da moradia, né? A gente não tem moradia estudantil. Então é um sonho. E em paralelo a isso, onde eu estiver, ainda vou, além da minha área profissional, da minha carreira profissional como engenheiro elétrico, é o que eu vim buscar, eu quero me tornar também, continuar trabalhando com a capoeira, nessa relação social, mas que eu, por exemplo, possa convidar a professora para ir lá falar, você, Lucas, poder ir lá também falar dessa experiência, outros jovens que estão, né, fazendo automação, computação, possam ir lá também. Por exemplo, eu estava em Curitiba agora, eu encontrei um aluno da UTF também, de Curitiba, que ele fez administração, e ele estava fazendo capoeira Angola. Ele já estava com a família já, a esposa, 2 filhos e tal. São essas pessoas que foram da UTF ou não, mas que eu possa estar convidando a falar sobre essas relações. E você, por exemplo, ensinar como fazer um podcast, ensinar a fazer qual a sua relação profissional, que você possa ensinar outros jovens e crianças. Então, eu tenho esse sonho, sim. Eu acho que isso não chega a ser uma utopia, não. Eu acho que isso é palpável e está bem próximo dessa realidade. A gente, cada vez mais, estruturar, organizar na questão burocrática, né, que requer essa demanda aí. Então, é para além, né? O coletivo, o Ubuntu, ele é do universo, né? E como a professora fala, desse fluxo, né, que emana, né, que passa a onda cósmica afro, sabe? Expandir cada vez mais, expandir. Agora eu gostaria de abrir o espaço para vocês falarem onde nós podemos saber mais notícias sobre o coletivo, as datas dos eventos, novidades. Perfeito, Lucas! Então, usando do advento da tecnologia, haja vistos que estamos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, usamos as nossas redes sociais. Então, anotem aí. No Instagram, @Ubuntu, tudo com U, tudo minúsculo, Negras Raízes, tudo junto. O nosso símbolo, ele é tricolor,
verde, amarelo e vermelho, com uma mulher com um cabelo afro escrito Ubuntu Negras Raízes. Se você achou aí, é só seguir. Lá a gente posta todas as nossas atividades, o que a gente está fazendo, a gente posta os stories com chamamento para as aulas de capoeira, para os sambas de roda. Lá tem também um vídeo instrutivo de como que você chega no subsolo do Bloco S, que é onde é as nossas aulas, né? Então, no Instagram a gente é bem ativo. Para além disso, na bio lá do Instagram também tem um forms e tem o nosso e-mail. Tá? E aí vocês podem entrar em contato, mas o que a gente está mais ativo é no Instagram, deixando aí as notícias do projeto, eventos, novidades, então podem nos contactar. Professora Elisângela, Daniel, eu gostaria de agradecer pela nossa conversa e principalmente pela participação de vocês. E também quero agradecer a todos que estão ouvindo. Muito obrigado. Eu agradeço, né, imensamente aos que vieram antes de mim, né, para que hoje eu possa estar aqui. A professora já está nesse processo, nessa caminhada também, uma pessoa que eu falei, repito, de referência, porque, Lucas, muito sangue, né, foi derramado para que hoje eu possa estar aqui. Muitas pessoas foram abatidas e ainda continuam sendo, principalmente a população jovem, preta, que perdem suas vidas, né, e não conseguem nem ter a oportunidade de adentrar esses espaços. E nós, como hoje estamos nesses espaços, que a gente possa continuar abrindo portas, dar oportunidades para que essas pessoas, esses seres humanos, possam ter a dignidade de viver e conviver nessa sociedade, que a gente possa ter mais calor humano, que a gente possa acolher. Então eu agradeço aos meus ancestrais, ao que vieram antes, hoje o dia dele, do meu pai, o Molu, ao meu orixá, que rege no meu uri. Eu não posso deixar de falar disso. Eu não posso deixar de falar de Exu, que me orienta, me dá caminho, me dá diretriz, para que eu possa ter força, porque também não é fácil, não. Se eu não encontro pessoas assim, que estão imbuídas nesse propósito, né, que tem essa vontade, assim como você, Lucas, como as professoras Elisângela, Glaucia e tantos outros amigos leais e parceiros que estão conosco nessa linha de frente aí, é necessário buscar ajuda espiritual, porque a pancada, como a gente diz, a pancada é forte, mas a gente tem que se proteger, sabe, irmão? Então, Lucas, também deixo uma provocação aqui a você. Quando você sentir a necessidade de fazer algo, alguma coisa, pode contar com a gente, organiza algo aí em Curitiba aí, que a gente chega aí, sabe? Bota água no feijão, que a gente chega e chega daquele jeito, com samba, com muita alegria, e compartilhando desse conhecimento aí com toda a comunidade acadêmica de Curitiba também, tá bom? Querido Lucas, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui no Pudim. Adorei esse nome, inclusive, tá? É uma honra sempre falar das nossas atividades, falar desse projeto. Esse projeto, eu gosto de falar que eu estou como coordenadora, mas tiveram muitas pessoas antes de mim que estavam nessa posição. Então, eu estou aqui nesse lugar de coordenadora, fazendo essas atividades, tendo a oportunidade de crescimento com os nossos estudantes dentro do que a gente se dispõe a fazer. Então, eu fico muito grata de poder falar desse projeto, né, específico dele nesse podcast. Estou muito agradecida, gratidão por trazer essa possibilidade, viu, Lucas? Para além disso, eu queria fazer um agradecimento especial, publicamente, tá? A gente recebeu uma verba de investimento para o nosso projeto. Com essa verba de investimento, a gente conseguiu comprar computadores, instrumentos para capoeira, alguns móveis que vão chegar e a gente está na luta por um espaço aí do coletivo, pagar bolsa para os estudantes, né? Então, essa verba de investimento, ela veio via ementa parlamentar da deputada Carol D'Artora, uma mulher preta, que viu o nosso projeto e que disponibilizou esse dinheiro. Então, quero deixar esse agradecimento público, né? Porque a gente trabalha, e quando a gente trabalha tendo dinheiro, a gente consegue fazer coisas melhores e alcançar mais possibilidades. Então, meu agradecimento especial à deputada e à assessoria da deputada que possibilitou esse investimento no nosso projeto via ementa parlamentar. Aí, a gente sempre faz uma brincadeira, né? Que a gente sempre fala
além de a gente agradecer, como o Daniel fez, agradecer a nossa ancestralidade, né? Agradecer as possibilidades que esse projeto nos traz, a gente faz uma invocação. Então a gente sempre fala com os nossos alunos, eu digo EA! Quando a gente traz isso, é que a gente está fazendo essa brincadeira e está invocando isso, desse axé aí para o nosso projeto. Muito obrigado, Lucas. Ficamos à disposição. Eu que agradeço novamente e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, Lucas. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Sunshine Day, de Mixound, e City Life, de Artificial Music. Todas as músicas estão disponíveis em Free Stock Music.